RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. E o seu sonho pode virar realidade com o Banrisul. Boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta quinta-feira, 20 de dezembro de 2018. Uma quinta-feira aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524, ou para o mundo no facebook.com/RDC TV Digital, que tinha tudo para ser apenas um dia tranquilo. Um dia ainda das férias do futebol gaúcho e o futebol brasileiro, mas bem, na verdade, nada disso. Um dia muito movimentado, com o Ministério Público agindo, diante da gestão 2015 e 2016 do Internacional. Uma pauta que parece que está chegando nos seus capítulos finais, mas que, como nós bem sabemos, capítulos finais sempre marcam a melhor parte da história. E para isso estamos hoje aqui com Otávio Hoffmann. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Diogo. Tudo certo. Com Guilherme Paz, repórter da RDC que esteve no Ministério Público. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem, muito obrigado pelo convite novamente. E também Bruno Flores, repórter da Rádio Grenal. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Diogo. Tudo Sempre certo. Um prazer estar aqui no Virando o Jogo. E ainda, estamos aguardando devido à chuva, o Flávio Valente. Chuva que também pegou de surpresa no fim dessa manhã, fechou o tempo, e definitivamente a chuva veio a Porto Alegre. Então tome cuidado aí com as ruas alagadas, tenha cuidado no trânsito. Falando em fechar o tempo, foi realmente o que aconteceu no Ministério Público esta manhã. Foi definitivamente colocada em pauta esta situação e o Ministério Público agiu, através das situações que haviam sido impostas anteriormente sobre a gestão 2015-2016 do Internacional e cumpriu alguns mandatos de busca e apreensão em algumas casas dos ex-diretores do Internacional. Entre eles, Carlos Pellegrini, Alexandre Limeira, Vitório Pífero, Pedro Afatato, Emílio Ferreira, nomes que já estavam em pauta no Internacional quanto a essa situação e agora o Inter fica com os olhos abertos quanto à investigação que o Ministério Público está colocando em prova. Uma longa manhã, Guilherme Paz? Muito complicado, uma manhã, como você disse, que tinha tudo para ser normal, dia 20 de dezembro, Ministério Público entrando em recesso e vem essa surpresa. A operação, ela já teve inícios, quando o Internacional procurou o Ministério Público para começar as investigações e sim, o Internacional teve muitas irregularidades que a gente vai debatendo ao longo do programa. Acho que a principal é a questão dos empresários, no meu ver, questão das contratações que o Vitório Pífero fez na gestão de 2015 e 2016, que muitas tiveram irregularidades, e é complicado, Diogo. Acho que a gente podia fazer uma retrospectiva de como começou para chegar até hoje. Bem na verdade, a gestão 2015-2016 sofre, está sendo, na verdade, eu posso usar essa expressão, sofre uma investigação nesse momento por irregularidades que primeiro começaram a ser vasculhadas no Ministério Público, no Conselho Deliberativo do Internacional. Uma primeira comissão, que acabou investigando toda essa condição, que levou a uma outra comissão dentro do Conselho Deliberativo do Internacional, e esta comissão, dentro do Conselho Deliberativo do Internacional, gerou alguns pontos. Eram eles pontos de irregularidade administrativa que o próprio Internacional poderia tomar decisão sobre o caso, e assim foi, tanto que o presidente Vitório Pífero e outros membros daquela gestão estão
inelegíveis para o futebol e para o esporte por um bom tempo, e 5 pontos que não haviam sido elencados na oportunidade porque não diziam respeito ao Conselho Deliberativo do Internacional foram levados ao Ministério Público. E estes 5 pontos de irregularidade levados ao Ministério Público levam agora a esta investigação que o Ministério Público está colocando à prova. E aí, pelo que bem pude entender da entrevista coletiva esta manhã, foram investigadas situações como o relacionamento de Carlos Pellegrini com empresários do futebol e especialmente a maneira como os contratos eram refeitos e os percentuais que ele recebia por estes contratos refeitos e pelos acertos de jogadores. No caso do Alexandre Limeira, que era o vice de administração, utilizar o seu nome para colocar uma empresa que fazia o gerenciamento de algumas questões financeiras irregulares, além de outros nomes também que foram colocados à prova, e o do próprio presidente Vitório Pífero, que na oportunidade, como foi visto para esta manhã na entrevista coletiva, era o cabeça de tudo, sabia de tudo, estava informado de tudo, dava o ok de tudo e agora vai ter que responder sobre essa situação. É algo que é irreversível, porque muito já foi levado, mas agora o Internacional vai ficar atento para tentar trazer de volta uma boa parte da quantia que foi levada, dos cofres do clube. Estamos falando aí de mais de 10 milhões de reais. Foram Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Flávio, Boa tarde. chegou aí Desculpe também. Um pouco atraso que Porto Alegre, na região do túnel ali, tá um caos geral. Não pode chover. Não pode chover que Porto Alegre fecha. Bagunça mais do que o normal, né? É verdade. Não, eu queria destacar que foram 20 mandados, de busca e apreensão, então é muita coisa e o Ministério Público deu essa coletiva antes de analisar qualquer desses documentos que foram apreendidos hoje. Então, assim, o desdobramento pode ser muito grande, muito complicado, tanto para alguns empresários que eles evitaram de citar os nomes, assim como os jogadores, mas para esses dirigentes, ex-dirigentes do Inter, muita coisa pode se desenrolar. Me chamou a atenção, ouvindo a coletiva, que o Ministério Público falou muitas vezes em organização criminosa, que se fossem agentes públicos, políticos, seria um grande esquema de corrupção. Como tratam-se de um clube de futebol privado, eles trataram como uma organização criminosa. E a todo momento, várias vezes, citando que sim, o ex-presidente Vitório Pífero sabia de tudo. Não tinha como tudo isso acontecer debaixo dele sem que ele soubesse, sem que ele, pelo menos, fosse conivente e, pelo que a gente consegue saber, que ele também participou, de certa forma, disso tudo. Então, pode vai, Bruno. E o Otávio citou, que essa coletiva ela foi concedida antes mesmo da análise dos documentos que foram apreendidos nesses movimentos de busca e apreensão que foram desencadeados a partir da manhã de hoje. E o doutor Flávio Duarte, que é promotor de justiça criminal, que participou dessa coletiva, tem uma frase dele que para mim foi significativa também nessa coletiva. Ele disse assim: a gente não tem como estipular qual vai ser o tempo dos próximos passos, porque os documentos que foram apreendidos, por exemplo, nas empresas ligadas ao Pedro Afatato, demoraria um tempo enorme. E aí a frase que ele usou foi assim: eu não sei nem dizer o tempo. Então, tem muita coisa ainda que vai ser investigada e que vai demorar ainda para ser investigada. E nessa questão ele não sabe dizer nem quantos milhões, Porque são de vários braços que ele utilizou. A gente está falando de um ponto de partida de 10 milhões. E esse pode ser apenas não um ponto de partida de uma investigação no internacional, mas sim no futebol brasileiro. Pode vir uma lavagem, uma lava-jato brasileira. Porque, do futebol. principalmente na questão onde pega o futebol, Se o campo, pegasse as entidades... entra na questão dos empresários. O que se diz é que os empresários acabavam pagando um valor pro dirigente do Inter e aí depois já contratava algum jogador desse dirigente, o contrato era feito, então... Só que os empresários estão em todos os clubes. Uma coisa muito importante destacada nessa questão que a gente comenta nos bastidores, aquele menino joga só por conta de um empresário. E eles falaram uma coisa, a gente comprovou sim
que existe irregularidades no futebol nacional. Foi bem, me chamou a atenção que ele citou a operação que eles fizeram do leite, aquela vez do leite adulterado, que todo mundo dizia, né, não, tem água no leite, tem não sei o que no leite. Eles foram lá e comprovaram que realmente tinha. E no futebol eles falaram a mesma coisa. Todo mundo diz que existem irregularidades no futebol, o Ministério Público foi lá e olha... E uma palavra assim, pro pessoal de casa, ele usou o termo, tem sacanagem no futebol. O que me chamou a atenção é que apesar de não ter ainda toda uma denúncia, né, porque ainda está sendo investigado, pela forma como foi feita a coletiva hoje, é muito contundente o que eles já têm de provas hoje. Vai desenrolar muito e vai sobrar para muita gente. E essa questão de denúncias, assim, de irregularidades no futebol, desde épocas passadas, assim, 20, 30 anos, a gente comentava, assim, eu fazia setor também nessa época, que muitas vezes o dirigente colocava dinheiro no clube, ele colocava primeiro e depois tirava, né? Claro que tudo isso são formas não regulares de se fazer, né? Só que com a evolução dos tempos, isso aí não cabe mais. E, pelo que se viu hoje, assim, a questão é muito mais séria do que a gente imagina. E que efeito cascata terá este? Primeiro, no próprio Internacional, ou seja, não é só esses dirigentes ou a gestão pífero que precisa ser responsabilizada e bem responsabilizada, mas que consequências terão no Inter de hoje? Né? Porque tem pessoas nesses que empresários que continuam se relacionando e a com desconfiança o clube, né? da torcida, de outros membros em negociações. Mas como é que tu vai pagar 5 milhões de euros naquele ali? Vai ter a desconfiança Claro. de achar que ainda vai ter a propina. Porque aconteceu isso. Aconteceu quando o Vitório Pífero foi eleito. O empresário, como a gente já citou, ele deu dinheiro antes da gestão do Pífero assumir em 2015. E os primeiros 3 negócios do Vitório foram atletas daquele tal empresário que deu o dinheiro para o Vitório Pífero. 94% das notas apresentadas foram de serviços para ter a contrapartida, para o pessoal retirar dinheiro dos caixas do Internacional. 94% não foram efetivadas, não foram efetuadas as obras. Isso para mim foi muito E as outras foram superfaturadas. Como é que você faz umas notas de obras Sem ter obras. onde é facilmente você vê que não tem obra? O delegado né? mesmo citou na coletiva, né, Otávio? Que é só passar na frente do CT que tu sabe que aquela obra não foi realizada. E outro Exato. detalhe, né? As empresas que forneciam essas obras, conforme as informações da própria entrevista coletiva, essas empresas estavam desativadas há um tempo e algumas que ainda estavam funcionando já tinham um sistema, por exemplo, de impressão dessas notas fiscais de maneira eletrônica, A nota fiscal mas eletrônica. as repassadas ao Esporte Clube Internacional eram manuais. Sim. Uma coisa que me bateu agora foi uma coisa que o Flávio disse. A gestão Vitório Pífero tem que ser muito responsabilizada? Tem. Mas eu concordo plenamente com o Flávio. Outras gestões, e não só do Inter, mas de outros clubes, também já fizeram isso. E eu estou aqui fazendo uma montagem mental que é a seguinte. Muitas destas pessoas da gestão do presidente Vitório Pífero já passaram por outras gestões do Internacional. Teve uma pergunta de um colega nosso, um repórter, na entrevista ali, né, no quebra-queixo que a gente chama, que ele falou, será que não mudou apenas as peças? Mas que isso já acontecia? Mudou só as pessoas que estavam organizando e a cabeça pensante é uma só? Fica a dúvida. Porque a dúvida o Ministério Público vai esclarecer. E quem sabe esta investigação no Internacional seja, quem sabe, um efeito cascata para os outros clubes do Brasil. E quem sabe cheguemos numa CBF, quem sabe cheguemos também nas federações estaduais, onde podem haver irregularidades, sim. Tá? Negativo, né? Negativo demais. A gente É muito triste. servir de exemplo para essa condição. Né? O Internacional servir de exemplo para isso. Agora, eu vejo algumas coisas que me assustam ainda mais do que tudo isso que está acontecendo e todas as coisas que foram faladas hoje pela manhã. Por exemplo, foi perguntado para os promotores do Ministério Público, o Hernando veio aqui, deu um depoimento, só ele teve o contrato superfaturado, só ele teve o salário refeito por um valor acima do esperado? E aí ele respondeu assim, o promotor, pois é, este é um nome conhecido pela imprensa de um jogador que esteve aqui. E os outros que não estiveram? E outras histórias que nós, da imprensa, sabemos e não falamos? Porque sabemos muitas coisas também. Informações que talvez
palpável, nós não temos como provar. Mas E fica tenhamos difícil como até indicar, falar. Fica mas difícil tenhamos até como de falar. indicar algumas coisas. Que é muito... Porque nós vimos várias coisas dessas O acontecerem. trabalho da imprensa nesse tipo de caso, ele é muito delicado, né? Porque o jornalista, o repórter, enfim, por mais que ele saiba, uma coisa é você dizer que o Grêmio, que o Inter está interessado no jogador A, no jogador B. Outra coisa é você dizer que ele está interessado e que houve um pagamento de propina para essa efetivação de uma contratação. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas acusações, essas coisas. Por isso que a imprensa muitas vezes acaba se eximindo de colocar, né, alguns nomes, algumas coisas, sempre a menos que tenha realmente uma fonte muito confiável, por exemplo, do Ministério Público. Eu acho, por assim. exemplo, que Você ter prova, né? não estou comparando nada, tá? Pelo amor de Deus, não é comparar. Mas é uma coisa que aconteceu na gestão atual e que foi perguntado para os dirigentes. Por coincidência, o Internacional contratou 3 jogadores em sequência nesta gestão, que foi reeleita, do mesmo empresário. E eu lembro que foi perguntado ao Roberto Melo, vice de futebol do Inter, só para fazer um comparativo sobre a situação. E ele disse, contratamos porque se o empresário tiver 10 Messis, a gente contrata os 10 Messis dele. Ou seja, às vezes é coincidência, realmente. Mas às vezes não é, como é o caso que está sendo posto à prova agora da gestão do presidente. E realmente acontece essas questões de empresário, né? Um jogador como o Arthur, se eu não me engano, que é o mesmo empresário do Marinho, não é? Exato. E aí quando o Arthur foi, que é o mesmo do Léo Moura, que é o mesmo dinheiro, do Bruno Cortez. conseguiu um dinheiro a mais pro Arthur, pro Grêmio, então o Grêmio foi lá e contratou o Marinho, trouxe para cá também e tal. Isso aí não tem nada de errado, isso são relações, isso acontece. O interesse acontece, e o dinheiro pauta muito o futebol. Mas o que não pode é ter dinheiro por fora, dinheiro por baixo do tapete. Isso é que não pode acontecer. Qual é o teu sentimento, Guilherme, estando na entrevista coletiva esta manhã? Eu não digo nem das palavras que foram postas na entrevista, mas do olhar, daquilo que tu podia perceber olhando para os promotores, olhando a situação, porque ninguém esperava acordar com uma informação como essa e ser chamado para uma entrevista coletiva para dar informações sobre uma situação, uma circunstância como essa, né? Eu que sou novo na imprensa, né? Foi até minha primeira vez no Ministério Público trabalhando, fazendo uma cobertura, e eu achei muito interessante porque desde o momento que eu sentei na primeira fileira, a vontade de trabalhar da equipe. Eles agradeceram imensamente todos os policiais militares que trabalharam, todos os envolvidos que trabalharam, lembrando que o Ministério Público entrou em recesso, mas eles têm muita coisa, é apenas uma ponta, é apenas o começo de uma investigação que pode sim. A gente sabe que nosso sistema judiciário vai demorar anos para julgar? Pode, mas eles estão com muita vontade, eles têm muita documentação para ser analisada. Acredito que pode sim ter muitas pessoas envolvidas, porque ele cita um caso, o empresário. O empresário pagou o dinheiro para a diretoria, só que o empresário tem o assessor do empresário, tem o diretor de imagem do empresário, tem o motorista do empresário, tem o assessor de imprensa do empresário. Tem muita gente Todos envolvida. esses podem estar envolvidos. Claro. E ele citou que às vezes o jogador nem sabe da corrupção. Isso ele deixou muito claro, que muitos jogadores nem têm noção às vezes de que acontece isso e o empresário pode enganar o jogador, afinal o jogador não está levando o dinheiro. E quantos casos a gente conhece que empresários enganam jogadores? Então a gente nisso tem que ter bastante cuidado, acho que os promotores tiveram esse cuidado. Agora, fica mudando um pouco, saindo disso, voltando lá para 2016, quando o Inter caiu, fica muito claro por que caiu, né? Ah, sim. Porque o Inter tinha um clube estruturado, com muitos sócios, com um estádio novo, com uma estrutura muito boa, a mesma estrutura que ano antes tinha sido semifinalista da Libertadores. Isso. No outro ano cai, começa a clarear muito mais ainda os motivos de por que caiu, né? E o próprio D'Alessandro levantou algumas desconfianças, Quando ele voltou, né? A passagem dele pelo River. Tanto que ele disse, quando terminar o ano, eu falarei, né? E ele não Eu chegou a lembro que falar. quando o Inter garantiu o acesso para a Série A, a imprensa tentou apertar ele e ele deu uma entrevista fugiu e mas quer eu saber, entendo não vou falar mais nada. também para não se envolver Claro. numa coisa que, né, não pode Sim, não que ter não nenhuma teria como relação. provar também, Agora, né? uma coisa ficou clara, hoje nem se relembrou situações que já haviam sido postas pelo Conselho Deliberativo do Internacional, como o uso do cartão corporativo do Inter para restaurantes, para viagens,
para uma Isso série é de básico, Isso é o perto básico. de- Mas é que a gente tem que ver que eu gosto sempre de usar essa frase porque é uma coisa para mim é importante. O fim é só todo reflexo do princípio. Tudo começou no uso do cartão corporativo, da viagem No né, que dinheiro, foi pago, no dinheiro de mochila lá. no dinheiro, entregar exatamente. dinheiro, E essa passagem para a Europa de 40 mil reais, Teve é isso, uma isso eles passagem falavam. custou Isso. 40 mil reais. Não, e mas que outra passagem de- Primeira 11 classe mil, para se não Dubai me é engano. isso. Hã? Primeira classe para Dubai é esse preço. 40 mil reais? Eu nunca tive essa Senhora, oportunidade. olha, Eu também não. Só pesquisei. Deve servir um Mas a quê, viagem assim, era né? para a Holanda, não era? Uma para a Holanda de 20 Não, eu dei mil como reais. base, né? Assim. E outra para a Europa, que aí não foi citado o país pelos agentes do Ministério Público, mas um outro destino da Europa que foi 40 mil reais uma passagem. Eu até imagino por que o Olha. Ministério Público não divulgou o outro país. É só. É que a gente não pode falar tudo, né? Você consegue... Mas é buscar, só o torcedor lembrar um período datado da gestão em que houve uma viagem. Só lembra aí. E aí vai saber do porquê pode não ter sido E dito você também consegue, essa data. dependendo né, dos meses, você consegue lista de passageiras e É, você consegue claro. descobrir a pessoa exata. Eu lembro quando teve o caso do cartão corporativo, teve um que foi numa casa no Rio de Janeiro, lá com não sei quantas cerveja e vinho e tal, e aí você pega, o Inter tinha jogado lá 2 ou 3 dias antes, então tá ali, ó, o Inter se ralando dentro de campo, quase caindo para a Série B, os torcedores chorando e o os pessoal dirigentes gastando. gastando cartão Vira corporativo. O trenzinho da alegria, né? Pra Uma viajar. coisa muito Não, diga. Uma coisa muito interessante, né, que foi abordado também na coletiva, foi a questão de processos trabalhistas. Os processos trabalhistas, acho que todo empresário da cidade sabe o quanto sofre, né, com as questões trabalhistas, que vai durando 1 ano, 2 anos, tem 2, 3 reuniões para ter acerto, sessões. Então, na primeira lá, o jogador chegava, quero 10 milhões. O Inter lá pagava de primeira. Nem reclamava. Porque esse dinheiro ia voltar para a diretoria, ia voltar para esses agentes corruptos. Então, o Inter podia pagar 200 mil, pagava 1 milhão e estava tudo certo, porque o dinheiro, a primeira parcela voltava para a diretoria. Pois é. Bom, para você viajar de maneira segura e séria, você viaja com o Sesc. Viajando com o Sesc, você viaja com tudo. Pacotes turísticos nacionais e internacionais para todo mundo poder viajar, até quem não é comerciário. Saiba mais em sesc-rs.com.br e uma boa viagem. Vamos ao recado do Zafari para renovar neste Natal.
mundo, né, renasce nas crianças. O Internacional também, graças a Deus, conseguiu, né, renascer depois dessa situação. Já foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, está numa Libertadores da América. O presidente Marcelo Medeiros vai ter muito trabalho ainda, né, com as circunstâncias que virão. Agora, que até o final do ano e o ano que vem todinho, o Inter será futebol e Ministério Público, eu não tenho dúvida. E é um momento que o Inter tem que pensar mais do que nunca, né, em qualificar o seu time, né? Que o foco por uma deveria ser Libertadores. O foco deveria ser só esse, né? Libertadores o ano que vem, um grupo difícil, né? Com o River, possivelmente com o São Paulo, com o time peruano, né? Isso. Então o Inter deveria ser só esse foco. E infelizmente, né, surgem todas essas denúncias aí que o Ministério Público divulgou hoje. Que o Internacional faça uma blindagem muito boa do seu grupo para o ano que vem, para que isso não se reflita. Agora, do presidente Marcelo Medeiros, hoje o pessoal do Ministério Público deixou muito claro que ele está colaborando com tudo que é preciso. Então, a gente pode dizer que essa gestão, até onde nos cabe, está sendo transparente, está colaborando. Então, acho que o caminho vai ser retomado. Agora é preciso fazer essa divisão. E para o torcedor colorado, eu acredito que seja até positivo todo esse desenvolvimento desse processo para realmente conhecer quem eram os dirigentes que estavam no Inter, quem é que o torcedor votou, quem é que pode tentar voltar daqui a um tempo. É bom o torcedor conhecer e saber o que foi feito com o Internacional para o time cair para a Série B. E buscar a recuperação de valores. Sem dúvida. Porque tanto dinheiro assim, ele é aplicado em alguma coisa, né? Se não fica em espécie mesmo, ou seja, ele vira imóvel, ele vira carros, né? Então eles devem ser buscados, que sejam recuperados. Né? É que assim, há coisas que o Internacional não vai recuperar. Sim, tem coisas que financeiramente já foi. Porque até a pergunta foi feita aos agentes do Ministério Público essa manhã. Há como o Internacional recuperar isto tudo? Ele disse, o Inter se mobiliza para tentar recuperar algumas coisas. Porque não tem como recuperar. Por exemplo, tem uma coisa que nunca vai recuperar. Nunca vai se recuperar. Que é a dignidade de algumas coisas. Sim. O nome do Internacional como instituição, esse está mantido, está tranquilo, está tudo certo. Mas sempre ficará uma marca, um corte. Hoje pela manhã, na Rádio Grenal, o ex-presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, Mário Sérgio Martins, que às vezes nos assiste aqui também, Virando o Jogo, mandar um grande abraço para ele, ele disse o seguinte, se for necessário, o Inter já tem tantas feridas, faça-se mais um corte. Então, faça-se mais um corte, sangre mais um pouco, mas resolva. Porque é preciso resolver. Não dá para ficar impune. Porque a pergunta feita também por um repórter essa manhã, existem alguns desses nomes que não estão morando no Brasil? Não, todos ainda estão no Brasil. Então se tome uma atitude para se resolver também enquanto ainda estão no Brasil. Porque daqui a pouco, a gente sabe muito bem, né? Essa pergunta até é um detalhe, né? Todos estão no Brasil? Sim, todos têm residência comprovada no Brasil. Mas a gente sabe quantos empresários têm casa em Porto Alegre e não moram em Porto Alegre. Estão na Europa. Eles têm que trabalhar, eles têm jogadores no mundo todo. Né? Os caras viajam o tempo todo, né? Mas me chamou a atenção essa coisa de resolver ou não, que foi perguntado se havia alguma solicitação de prisão, se eram só os documentos. E aí foi falado que até o momento não tem nenhuma solicitação de prisão. Até o momento. Foi pontuado exatamente assim. Então, talvez pelo desenvolvimento agora dessas apreensões que foram feitas hoje, pode pintar alguma coisa mais séria. Importante para a gente pontuar isso para o torcedor, né? Que está acompanhando aqui a nossa discussão e está pensando, poxa, mas e agora? Descobriram tudo isso, né? Estão fazendo essas buscas, esses documentos, enfim, foram apreendidos. E agora? Agora o Ministério Público vai continuar analisando isso, provavelmente para formalizar uma denúncia com todos esses elementos, ou até mesmo para fazer mais operações de busca, né? Isso não está descartado também, se assim o Ministério Público achar necessário, conforme o andamento da investigação. E aí o clube, o Esporte Clube Internacional, pode pedir, tentar se movimentar para tentar recuperar parte desse dano via justiça civil comum, né? Mas também
a justiça criminal, lá no fim do processo, se condenar esses investigados, pode também pedir uma reparação de danos. Mas isso vai demorar um pouco mais. Só que o torcedor tem que entender que isso ainda vai acontecer, esse processo ainda vai se desenrolar agora. Oficialmente, Guilherme, eles deixaram dito qual é o próximo passo? O próximo passo, oficialmente, é fazer toda a análise dessas documentações. Perfeito. A partir dessas documentações analisadas, eles podem emitir, sim, junto com o juiz. Tem muita demora também por conta do sigilo bancário de algumas pessoas que estão ali. Entendi. Tem essa demora. Então, contas internacionais que podem ser averiguadas. Mas o próximo passo é averiguar toda essa documentação e aí sim, pode sim acontecer a questão de chamar alguém para ter uma delação. Foi coisas que eles pontuaram também que ninguém ainda fez uma delação para ajudar no processo, porque muitos não sabiam do que estava acontecendo, acharam que era apenas os saques e não a questão dos empresários, até jogadores da base envolvidos, né? Eles estão um jogador da base envolvido. Então o próximo passo é esse. Eu acredito que a Libertadores do Inter pode ser manchada por conta desse escândalo. Que ali na... Gente, é o tempo. Análise dessa documentação, fevereiro, março, é quando vai cair o escândalo, pode acontecer prisões e o Internacional disputando uma Libertadores, o foco da torcida, da imprensa vai ser outro. O problema que eu vejo é que o torcedor mesmo, aquele que vai para o campo, que vai para o estádio, ele não tem essa preocupação assim muito grande. Eu pelo menos não percebo isso. Não sei se vocês chegam a concordar, porque ele vai olhar, ele vai observar de longe, assim, se solucionar, ok, né? Se ficar, pelo menos eu tenho essa visão, eu não vejo assim que será uma parte atuante na cobrança. Eu acho que ele vai se preocupar quando alguma contratação estiver para ser feita e essa contratação, a direção do Inter atual encontrar problemas para fechar negócios em virtude do que ocorreu há pouco tempo. Ou seja, porque até questões bancárias podem, o crédito do Inter também pode ser afetado diante dessa situação toda. Mancha muito. É mancha total, né? Então, se houver este problema e a direção do Inter realmente confirmar, olha, estamos encontrando problemas para realizar negócio em virtude de toda a investigação que está em curso, bom, aí o torcedor realmente se preocupa porque é um resultado prático e objetivo na montagem ou na qualificação desse time para a Libertadores. Mas eu vi muitos torcedores hoje também querendo saber os nomes dos empresários, né? Torcedor, eu em alguns ali no Twitter, querendo saber, os dirigentes a gente sabe quais são. Agora, e os empresários, quem são esses empresários? Só que, claro, muitos devem ter jogadores ainda no Internacional, então é muito perigoso você... Porque daí entra na esfera que o Guilherme está levantando, né? O torcedor começa a se preocupar e começa a tentar entender essa questão mais do futebol, que são os empresários, e aí sim, aí eu posso concordar com o Guilherme. Pode manchar o futebol. Mas assim, para nós a imprensa não é nenhum escândalo isso, de empresários pagarem para tal jogador ser contratado. Eles provaram agora, eles mesmos falaram na coletiva, o Ministério Público, eles provaram que isso acontece. Mas a gente já sabia que acontecia. Eu usaria outra expressão. Não é que para nós não é escândalo. Não é surpresa. Não é surpresa. Nós não estamos surpresos. Não é uma novidade, assim, não é uma coisa que, olha, que novidade, assim, pô, né, que surpresa, está acontecendo uma coisa como essa. Eles estão comprovando algo que todo mundo já sabia. Exato. Que às vezes, que é como o Otávio bem disse, como o Flávio também bem disse, que a gente tem que se limitar, saber o nosso espaço. Sem dúvida. Não ir avançar além de algumas coisas, né? Se nos for perguntado, se o Ministério Público assim entender, que a imprensa possa ajudar, Agora, vai ajudar, né? Uma coisa é certa, né? O torcedor vai ficar bem espiado com esses dirigentes. Esses dirigentes estão marcados na paleta, né? Claro. Ou seja, que não me apareçam daqui a pouco no pátio do Internacional ou em futuras chapas, querendo voltar ao clube, né? É porque, assim, para os dirigentes agora são todos inocentes, né? Não vai ter um dirigente dizendo, não, vindo à imprensa e dizendo que não, realmente eu tive culpa e peraí que eu vou dar uma entrevista exclusiva agora e vou entregar a todo mundo. Não. Qualquer um, a imprensa faz o seu papel de buscar a palavra, né, a versão desses dirigentes, desses envolvidos, mas
há uma certeza, eles vão se dizer inocentes. Muito dessa questão, né, foi contestado, será que realmente o Vitório Pífero sabia do que estava acontecendo nos seus braços? Sim, o Ministério Público afirmou. O Internacional era um clube presidencialista, ainda tem todas as questões, e o Vitório Pífero conhecia tudo o que estava acontecendo. E hoje ele já disse que não sabia. Com todo... Ele disse, se houve irregularidades, eu desconheço. E Essas são palavras textuais dele hoje pela manhã. Ele deu entrevista à Rádio Gaúcha, né? Entrevista à Rádio Gaúcha dizendo, se houve irregularidades na minha gestão, eu desconheço. Palavras textuais dele. E depois, só para não deixar também, né, para o nosso telespectador, foi procurado o presidente Vitório Pífero por outras emissoras de rádio e também de televisão, e o presidente optou em não falar. Porque, segundo ele, né, aí passou a ter uma decisão do seu advogado em que ele não deva mais se manifestar. A gente sabe, né? Toda manifestação pode gerar algum tipo de prova ou de problema. Pode ser incluída. Né, pode ser incluída no processo. futuro. Então, o presidente Vitório Pífero tem espaço aberto, eu faço isso em nome do Rogério Amaral sem problema nenhum, tem um espaço aberto no Virando o Jogo para falar. E os outros investigados também têm espaço aberto, né, se quiserem participar do programa em uma outra oportunidade para, né, falarem sobre as suas posições, sobre as suas situações, o espaço aqui da mesa, da bancada, está aberto também para ouvi-los. Agora, eu tenho direito também de dizer que, com todo respeito, o presidente Vitório Pífero, né? O senhor não sabia de nada? De nada? Mas como assim? O senhor então não mandava no Internacional? Quem é que mandava no Internacional? Era o Pellegrini que mandava? Era o Afatato? O senhor não sabia de nada. O senhor chegava lá e fazia exatamente... Você não sabia? Obras no CT. Como é que não sabia se a obra foi realizada ou não? Com todo o respeito. Assim, uma situação muito diferente do que é ser presidente de uma instituição. Qualquer direção de uma instituição... um subordinado passa pelo seu superior para assinar. Para assinar. E o chamegão muitas vezes final é do presidente. Claro. Não, o presidente avalia, se reúne com seus pares, podemos dizer, né, com a sua direção. Gosto muito de dizer os pares de direção. Os pares de direção, né, e aí eles avaliam as situações, há várias reuniões, com secretárias que coordenam essas reuniões, e aí eles deliberam entre eles ali, né? E aí as assinaturas acontecem, né? Então, se o presidente não sabia de nada, então onde é que ele ia? O dirigente tomar decisões, por exemplo, quais obras vão ser feitas, o que vai ser feito, sem comunicar ao presidente do clube, olha, ele tem que ser muito corajoso para fazer uma coisa dessa. Não existe uma hipótese dessa de um dirigente, um funcionário do clube decidir fazer alguma coisa na base do canetaço sem comunicar ao presidente. Até porque o presidente sabe, vou usar uma expressão assim, se tiver que arder, arde nele. Claro. Né? Porque ele é o responsável maior do clube. Agora, como está acontecendo agora. Ele é o mandatário. Aliás, como está acontecendo. Tem uma outra coisa, Flávio. Se ele não sabia mesmo, e se comprovar que ele realmente não sabia de nada, como ele diz, né? É pior. Ainda é pior. Desculpe, aí eu vou usar uma outra palavra. É uma incompetência muito grande, né? Porque as duas são horríveis. É horrível, né? As duas situações são horríveis. Mas se dá pra dizer que uma é pior que a outra, é ele não saber de nada, né? E Diogo, eu vou... Porque daí não manda em casa, aí como é que vai funcionar? E um dirigente não é ingênuo, né? Vamos combinar que um dirigente, quando chega num posto de um clube como o Internacional, como o Grêmio, ingenuidade passa longe, né? Vamos combinar. Claro. E eu vou relembrar aqui o argumento que foi utilizado também na coletiva para exemplificar que o ex-presidente Vitório Pífero sabia do que acontecia. Eu acho que foi o promotor de justiça, o Dr. Flávio Duarte, que durante a coletiva usou o exemplo dos saques que aconteceram durante fevereiro de 2015, fevereiro de 2016, né? Saques que totalizaram 10 milhões de reais, foram feitos em dinheiro vivo. Saques na boca do caixa do Internacional. Eles eram feitos e depois se apresentavam as notas fiscais que justificariam as supostas obras que seriam pagas com aqueles saques feitos na boca do caixa. Desde quando se paga em dinheiro? E aí o Conselho Fiscal, em determinado momento, entendeu que aquilo estava sendo de maneira equivocada, avisou
o ex-presidente Vitório Pífero, e aí mudou o, entre aspas, modus operandi. Começaram a ser apresentadas as notas e depois o dinheiro era retirado. Só que o Ministério Público entendeu, durante as investigações, que esse dinheiro retornava para os dirigentes. E pelo fato de o modus operandi ter sido modificado, o presidente Vitório Pífero sabia, porque o Conselho Fiscal avisou: presidente, isso está errado. Não se pode sacar o dinheiro e apresentar as notas. E aí começaram-se a apresentar as notas e depois sacar o dinheiro. Esse foi um dos exemplos que o Ministério Público usou nessa coletiva para justificar que o presidente Vitório sabia disso. Só nessa questão também, né? A gente sempre brinca, a gente assiste filme de ação, série, a gente fala, vamos fazer as coisas bem feitas, o pessoal tem que fazer as coisas bem feitas. Eles sacavam esse dinheiro e no mesmo dia depositavam na sua própria conta da própria empresa. Meu Deus. No mesmo dia. É Cara, fácil rastrear. Caracterizando a lavagem de dinheiro, sim, né? e a nota Porque fiscal isso vinha ia por depois, outras né? empresas. Eu pesquisei um dado aqui que ele informou, são 28 empresas privadas envolvidas também. E, se eu não me engano, as notas eram sequenciais, né? Isso também Em alguns chamou casos, muita atenção, porque como é que pode um intervalo de bastante tempo a nota ser sequência da anterior, né? Como assim dá. a nota, aquela empresa emite outras notas, tua nota tem que ter... Assim, ó, É muita ingenuidade, foi né? muito, um esquema, Dá pra dizer o seguinte, um esquema de corrupção Despreparado. desorganizado, assim. Não... Até porque, Otávio... É uma desorganização criminosa. Até porque para... Poderia ser. Até porque para sacar dinheiro, movimentar dinheiro, fazer transações bancárias, era só usar o Banrisul, que é um aplicativo simples para a sua vida, com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos conhecer mais o empreendimento Vivenza Serena e o recado do governo do estado. Empreendedor, aproveite o novo programa para pagar suas dívidas do ICMS, o Refaz, e regularize a sua situação. Ao aderir ao Refaz até 26 de dezembro, você pode quitar a sua dívida com juros reduzidos em até 40% e ganha descontos de até 100% nas multas. Coloque as suas contas em dia e faça a sua parte para que o Rio Grande ofereça melhores serviços na educação, na saúde, na infraestrutura e na segurança. Refaz 2018, Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. Todos pelo Rio Grande. O Marcelo Caju está mandando um recado para a gente aqui, né, no nosso Facebook, dizendo o seguinte: eu não consigo sacar 4 mil na boca do caixa, imagina liberar 10 milhões. Tem que fazer uma investigação também nos bancos. Diogo, se me permites, tá? Os saques... Te permito, pode sacar 4 milhões para mim, não tem problema. Que beleza. Se os saques foram feitos entre fevereiro de 2015 fevereiro de 2006 e de 2016. Um ano. Totalizaram 10 milhões de reais. Mensalmente, né, fazendo a conta, dividindo essa equação, 833 mil, quase 834 mil reais por mês. Tá bom ou quer mais? Tá bom, dinheiro. É o salário de um jogador, né? Do Renato, o salário do Renato hoje, 900 mil do Renato. Né? Bom, sobre o Grêmio, né, o programa também está chegando na sua reta final, falamos muito sobre o assunto que é a pauta do dia. A pergunta que fica é: o que o Grêmio fará agora sem André Zanota? Vai se despedir à tarde, às 3 horas, para ser o novo dirigente do Dallas FC dos Estados Unidos. Ele sai do Grêmio para comandar um time da Major League Soccer. Eu vinha para a TV conversando com o Bruno Flores no carro e ele me dizia: o André Zanota já tinha tentado uma vaga na Major League Soccer antes de pegar a vaga no Grêmio. E agora o Grêmio vai ter que procurar um novo diretor executivo, né, Flávio? E a gente sabe que na última oportunidade o Grêmio teve
que entrevistar muitos nomes até chegar no André Zanota. É uma perda significativa para a próxima temporada não ter um diretor executivo, né? O presidente Bolzan já tinha dito, né, que parece que deve subir, né, do próprio Grêmio para assumir a posição do André Zanota. Talvez essa seja uma tendência, né? Agora, e vamos lá, né? Vai para o exterior mesmo, e a família e a esposa queria ficar em São Paulo, agora vai para os Estados Unidos, né? Pois é. Ou seja, o mercado norte-americano deve ser um mercado bom também, né? Eu vejo assim, o Grêmio vai ter que se reencontrar nesse quesito administrativo, porque ele era um nome importante, o André Zanota. Se fala que, pelo menos até encontrar um outro nome, o Grêmio terá Carlos Amodeu, que é o seu CEO, nesta vaga, na tentativa de buscar reforço. Mas ele é um homem do administrativo financeiro, né? Ele não é um homem de negociações, pelo menos não se mostrou até aqui, né? Seria uma boa saída hoje o Zanota anunciar uma contratação Eu acredito que e sair por cima? o presidente disse ontem que não iria anunciar ninguém esse ano, mas ele seria uma reunião no final da tarde, algo pode ter sido esclarecido, finalizado. Eu acredito que, da mesma forma, eu até brinquei no programa anteontem, da mesma forma que o Jeromel foi anunciado no dia 20 de dezembro, daí eu já me perdi nos anos 2014, 2015. 13, acho que foi. O Jeromel foi anunciado no dia 20 de dezembro. Hoje, com uma despedida, pode vir alguma contratação. Então eu acho que seria uma forma de sair por cima, né? De sair com a moral elevada. E também vai ser uma oportunidade da imprensa apertar ele o quanto der sobre nomes de jogadores, né? Já que ele está saindo, agora... aí vai falar, enfim, né? E eu não tenho dúvida, e eu não tenho dúvida que ele se envolveu em muitas das negociações que estão rolando. Sem dúvida, ele sabe o que aconteceu. E ele era uma outra peça importante também, Diogo e amigos aqui do Virando o Jogo, porque um clube como o Grêmio, e aí, né, citando especificamente o Grêmio, participando de Libertadores e tendo todo esse envolvimento com a Conmebol, nem sempre podia ser representado pelo presidente Romildo, por exemplo, em encontros da Conmebol. Quem fazia isso sorteio, né? Era o Agora da Libertadores foi ele que Exatamente. Lá, né? O sorteio da fase de grupos do ano que vem, o Zanota foi um dos representantes do Grêmio. E ele participava desses pequenos encontros na Conmebol para ajustar algumas arestas que ficavam da competição, que necessitavam de um representante do Grêmio. Agora, o Grêmio teria nomes no mercado para buscar para essa substituição do Zanota? Da última vez buscou alguns nomes como Luciano Elias, por exemplo, tá no Inter. Felipe Ximenes, que passou pelo Fluminense, pelo Vasco, que hoje Pela Vitória. Pelo Vitória, que hoje está... Acho que está sem clube, se não me engano, também. Derrubou dois clubes. Né? Isso, e o... Melhor não vir. E o Zanota... Eu sou um cara que gosta de trazer informação completa. Tem que ver o que ele derrubou dois clubes. Só nessa questão, o Zanota sendo para o Dallas. Dallas FC, o mesmo time Dallas, clube do Bressan. Isso. Qual envolvimento será que ele teve na negociação já indo... Será que já existiu o contrato dele? Não, acho até que não tem uma relação direta. Acho que foi aquelas coincidências do futebol que acontecem. Por exemplo, o Bressan estava negociando para sair desse clube e ele não tinha proposta, o André Zanota. Tanto que o problema familiar dele vai permanecer. Sim. Só que o detalhe talvez não permaneça porque ele financeiramente vai ganhar mais. E aí possa levar sua família também para os Estados Unidos. O que acontece o diretor do Dallas FC saiu na última semana. Foi na última semana que ele deixou o clube. E aí o clube teve que procurar um outro dirigente. Se a gente for falar em dirigentes brasileiros... Zanota provavelmente, né, por participar dessa ficou negociação conhecido com o Bressan, lá. ficou conhecido por Isso, ele. bom trabalho realizado. Já tinha tentado uma vaga na Major League Soccer, a gente não tem informação de qual clube, mas ele E tem uma outra coisa. tinha um currículo correndo por lá. E tem uma outra coisa, ele é um dirigente... Assim, eu não estou dizendo que ele é o melhor que tem. Mas é um dos melhores. Mas ele é raro, porque ele fala 6 línguas... Ele tem dois cursos de dirigente. Não é qualquer dirigente. Não é um dirigente simples. Por exemplo, eu vou ali e faço um curso de dirigente, sou um dirigente simples. Estou começando ainda. Não falo 6 línguas. 6 idiomas, fala. 6 idiomas. Exato, fala 4, né? Não, 3 só. 3. 3. Mas não que são assim, 6, né? Aí para o Grêmio contratar um dirigente, eu acho que é muito importante que seja alguém que já entenda como funciona o processo. Como funcionam as negociações do Grêmio. O que eu sei é que o André Zanota vai ajudar este outro nome. Porque ontem aqui com o presidente Romildo, né, esteve aqui conosco,
ele deixou muito claro que, por exemplo, a questão de pegar o dinheiro que tem, pagar para o jogador, é a última opção do Grêmio. Claro. O Grêmio primeiro tenta uma troca, primeiro tenta uma compensação, aí depois negocia o valor, aí na última hipótese está, não, nós realmente temos que contratar esse jogador, então nós vamos oferecer só dinheiro. Mas o próximo dirigente, ele tem que entender isso. Não simplesmente achar que está vindo para um clube com uma saúde financeira boa e que aí pode ir lá atrás do jogador, não, mas nós temos dinheiro, está aqui. Tem que entender desse processo, a ajuda do Zanota vai ser muito, muito boa nesse sentido, para que entenda de como funciona o Grêmio nesses últimos anos na gestão. Sem contar que a função do gerente executivo de futebol não é só essa, né? Não. Contratar jogadores. Sim. Participa da estruturação do clube, até mesmo da regulação da rotina dos atletas. Por mais redundante que possa parecer, é executar os processos que alguns outros membros não têm condições de fazer. Mandar um grande abraço aqui no Facebook, o pessoal está participando com a gente, com o Sérgio Luiz Ritt, né, o Moreira que está participando por aqui, o José Luiz Burlé Sandri, o Chicão, também está participando. Você também pode mandar o seu recado pelo nosso Facebook, que é o facebook.com/RDCTV Digital. Compartilhe nosso programa, né, faça o programa conosco também. Hoje um programa em que tínhamos muito para falar sobre as coisas, né, que envolviam o Ministério Público, mas sempre o espaço aberto para a interatividade do telespectador que está participando, está mandando o recado também para a gente. Bom, senhores, a semana está chegando ao final. Diga, Flávio. Só queria mandar um abraço para Caxias do Sul, claro, né, que faleceu hoje o Paulo Cancian. Não sei se vocês chegaram a falar no início, eu trabalhei com o Canciano nos anos 80, 88, 89, depois na Folha de Hoje, no Jornal Pioneiro. Então, um grande amigo, um jornalista competente, um desbravador. Paulo Canciano nos deixa hoje, então um grande abraço aos seus familiares e também a crônica esportiva em especial lá de Caxias do Sul. A nossa saudação e os nossos pêsames também. Com certeza. Fica aí, né, nossos sentimentos então aos familiares. Senhores, muito obrigado pela participação. Virando o Jogo desta quinta-feira vai chegando ao seu final. Fiquem agora com a Lee Klein e o Virou Moda. Um grande abraço a todos, até amanhã. Tchau! Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.